E aí, professora, tudo bem? Bom, eu vou começar falando um pouquinho de tênia, né? É, a tênia, então, ela é um plateuminto, né? Portanto, é um euminto, especificamente um plateuminto. E as espécies de importância para nós humanos seriam, de importância médica para nós humanos, seriam a tênia saginata e a tênia solium. A tênia solium advinda da carne de porco e a tênia saginata advinda, então, da carne de boi. O que difere as duas, basicamente, aqui no Scolex, né? A Tênia Solium, ela vai ter algumas garrinhas onde ela consegue se fixar na parede do intestino. E essa ginata já não tem isso. Nessa da Tênia Solium, né? Acaba sendo mais eficaz, né? O estabelecimento, na verdade, desse verme na parede do intestino do ser humano. O corpo de ambos os vermes é composto por proglotes, né, no caso, e nos dois casos esses vermes atingem tamanhos muito grandes quando adultos, né? No caso da Tênia saginata pode chegar até 7 metros. No caso da Tênia solium, esse verme pode chegar até entre 3 e 5 metros de comprimento. É interessante mencionar que o boi e o porco, né, que são os hospedeiros intermediários da doença, eles vão consumir ali os ovos, né, ou as proglotes da tênia, que ficam viáveis, né, por um tempo bom aí no ambiente, e eles ingerem, e aí quando o ser humano come, ele já ele vai comer já como cisticerco. Então ali ele vai ter o desenvolvimento do verme adulto, né, causando no caso a teníase. Porém, que se porventura o ser humano ingerir, né, a proglote ou os ovos, aí já acontece diferente. Aí o que vai acontecer é que vai desenvolver o cisticerco dentro do ser humano. E aí o quadro não passa a não ser de teníase, mas sim de cisticercose, que de certo modo é mais grave porque né, se o indivíduo tiver ali com alguma debilidade em termos de imunidade, o cisticerco pode migrar, né, para o sistema nervoso central e ocasionar a neurocisticercose, que tem né, uma letalidade muito maior do que a própria tênia. Em ambos os casos, o tratamento ele é feito com o albendazol e o mebendazol, perdão. E o diagnóstico ele é feito por exame de fita gomada ou procura de ovos nas fezes, proglotes, enfim. Falando um pouco de sintomas, na maioria dos casos a tênia às vezes vai aparecer até como assintomática quando é saginata, né? Mas quando você tem tênia solium, aí já acontece aqueles quadros mais associados aos problemas gastrointestinais, né? Vômito, náusea, diarreia, às vezes até com sangue, né, nas fezes, enfim. E é isso. Por isso, é muito importante, né, que nós tenhamos todo um cuidado com o saneamento básico e também com a boa preparação dos nossos alimentos, principalmente nesse caso, né, no caso dessa doença, da boa preparação ali da carne que vai ser consumida. Vou falar um pouco agora sobre ancilostomíase. Né, é uma doença ocasionada pelo ancilostoma duodenário ou pelo Necator americanus. Esses animais eles têm de 1 a 2 centímetros, né, e eles costumam se alojar no intestino. Então a doença ela é contraída pelo contato com o solo, né, por larvas desses nematóides que vão adentrar pela pele. É até interessante porque depois que o parasita ele consegue adentrar pela pele, ele vai entrar na corrente sanguínea, vai atingir os pulmões e chega até a faringe, onde ele provoca uma espécie de coceirinha e a pessoa tem o reflexo, né, de tossir e normalmente a pessoa deglute. E é onde mora o perigo, porque ali a pessoa vai estar deglutindo o ancilostoma. E no que ela deglute, ela meio que ajuda o
parasita completar o ciclo, né, dele, porque ele se estabelece no intestino. E aí lá no intestino ele vai se estabelecer, ele vai, então, ele vai consumir o sangue do hospedeiro dele, né, para poder se alimentar e também para poder se reproduzir. E ele gera algumas feridinhas, porque ele vai se estabelecer ali na parede da mucosa, né? E é por isso que a pessoa fica meio amarela, né? Ganha esse quadro chamado de amarelão, né? Popularmente. Pelo fato de estar perdendo muito sangue, a pessoa fica mais apática, entra num quadro mesmo de anemia. Outros sintomas também seriam aí os mesmos atrelados a qualquer doença que tem relação com o sistema gastrointestinal. Então é comum o aparecimento de diarreia, vômito, náuseas e também dores, né, estomacais, dores abdominais, enfim. Nesse caso, né, que é um caso que pode evoluir para anemia um pouco mais grave. O diagnóstico também, né, é feito através de exame parasitológico de fezes, e o tratamento ele é feito com os chamados zóis aí, né, os mebendazóis e os albendazóis da vida. Vou falar um pouquinho de Schistosoma mansoni. A chamada doença do caramujo, né? Por que ela é chamada de doença do caramujo? Porque, na verdade, o homem ele vai defecar o ovo, né, do Schistosoma mansoni, e essas fezes, né, depois de elas serem depositadas na água, o ovo ele vai eclodir e vai virar uma fase, né, do ciclo do xistossoma, que é chamado de miracídio. Depois que o miracídio, né, tá ali na água, ele encontra um caramujo, e nesse caramujo ele vai fazer mais uma etapa do ciclo dele, que é se transformar em cercária. E quando ele sai desse estado de cercária, ele vai atrás do ser humano. E aí, através de penetração na pele, ele vai adentrar no ser humano. A partir do momento que ele atinge ali, né, a circulação sanguínea, depois que ele penetrou a pele do ser humano, ele vai procurar ali, né, vai ser levado, na verdade, até os pulmões ou até o coração, às vezes até os dois. E embora ele consiga se estabelecer em outros lugares, ele tem uma preferência pelo fígado, onde ele vai ficar ali se alimentando de sangue. É até muito comum que nós escutemos, né, que o Schistosoma mansoni, ou a esquistossomose, é chamado de barriga d'água aqui no Brasil. Popularmente ela tem esse nome. Por quê? Porque existe um grande crescimento do volume abdominal ocasionado pelo inchaço, né, do fígado, do baço, que já ocorre na fase crônica. Os primeiros sinais da fase aguda, na verdade, estão atrelados a febre, emagrecimento, né, e todos aqueles problemas gastrointestinais que eu já citei nas outras doenças anteriores, né, vômito, náuseas, enfim, diarreia. Mas a fase crônica é bem típica, né, essa questão do crescimento da região abdominal, e é por isso que tem essa característica de se chamar de barriga d'água. Então aí você tem um aumento do fígado, do baço, né, e normalmente o tratamento ele vai ser feito com alguns medicamentos específicos, mas assim, em situações muito extremas, que o paciente não consegue se tratar, às vezes talvez até por um problema de imunidade, esse paciente vai ser encaminhado para a cirurgia. Falar um pouquinho agora de estrondilodíase. É uma doença um pouco mais tranquila, que não apresenta tanto sintoma, né? Mas também é perigosa. Então nós vamos falar dela aqui, porque ela também é de importância médica para a gente. Ela lembra um pouco o ancilostomídeo na parte de que a pessoa vai pegar, né, através da penetração do verme pela pele, uma fase larval, né? Na larva vilarioide, então ela vai adentrar pela pele, e no ser humano ela vai completar o ciclo. E aí eu falo que é muito parecido, porque eles usam formas de estabelecer muito parecidas, né? Que a larva ela vai entrar na corrente sanguínea, atinge os pulmões, sobe até a faringe, aí tem aquele lance da tossidinha, o cara ele deglute, aí no que ele engole, a larva desce, né, pelo aparelho digestivo, e aí no aparelho digestivo o estrongiloides, então, estercoralis, ele vai se estabelecer.
falando dos sintomas, a maioria das vezes vão ser os mesmos, né, que os já relatados nas outras doenças. Podem ocorrer alguns sintomas respiratórios, né, pode essa subida que tem dos estranguloides até os pulmões. Em alguns casos até uns princípios de asma, né, falta de ar e até expectoração sanguinolenta. O cara vai tossir, sai um pouco de sangue ali e tal. Isso acontece. Tratamento. Também com os chamados OIs, né? Existe, na verdade, um protocolo que define que a ivermectina é melhor ali para o tratamento de estrongiloides, mas também você pode, no caso, né, se não tiver ali, por exemplo, a ivermectina, você pode usar um carbimidazol ou um albendazol, tiabendazol, enfim, desde que eles estejam disponíveis. Nos pacientes imunodeprimidos, essa doença tem uma importância um pouco maior porque é mais comum de ocorrerem fenômenos de autoinfecção. Então o que acontece? Depois que a larva ela se estabelece, ela vai virar uma fêmea adulta ali dentro do intestino. E ali ela vai produzindo ovos, né? E esses ovos eles vão para o ambiente e vão completar o ciclo, né? Outra pessoa vai pisar ali na larvinha e aí vai penetrar de novo na pessoa, e aí vai ter nova infecção, enfim, aí a fêmea vem, bota mais ovo e o indivíduo vai lá, faz fezes de novo, enfim, fica nesse ciclo. Só que no caso de estrongiloides acontece esse fenômeno de autoinfecção porque nem todos os ovos eles são excretados, alguns, né, ficam ali e completam um ciclo dentro do hospedeiro. Então você tem fenômenos de autoinfecção com esses ovinhos, essas larvinhas crescendo ali dentro do aparelho intestinal, né, do ser humano, e aí ele vem a fazer esse ciclo de novo, de subir pela corrente sanguínea, né, ele adentra pela mucosa do cólon, aí ele vai subir pela corrente sanguínea, chega até os pulmões, mesmo lance lá da tossezinha, enfim. Mas ele também tem costume de migrar para outras partes, então ele tem todos os tecidos e órgãos para se estabelecer. E em caso de indivíduos imunossuprimidos, isso pode ser fatal. Então é importante, né, diagnosticar o mais rápido possível e tratar a doença. Fechou? Muito obrigado. Desculpa não ter ido na aula, professora, não pude, eu trabalhei no dia. E até a próxima.